Vamos para o nosso último vídeo do esquema de subjugação e de autossacrifício, onde a gente vai aprender como sair dessas entranhas, dessas amarras da subjugação e do autossacrifício. Esse processo vai ser um processo principalmente de detectar essas pessoas que fizeram tu entender que as relações precisavam ser assim, de extrema entrega, de extrema doação e de pouca retribuição. Vamos trazer o aspecto de que desde a infância tu vivenciou sentimentos muito intensos, porque a criança, ela tem o seu lado emocional pouco depurado, pouco lapidado, e ela passa por essas situações, principalmente com essas figuras que são importantes, que são extremamente demandantes emocionalmente para ela. Ela passa por situações com essas pessoas que impactam muito a vida dela, que pensa uma criança que tem que cuidar dos outros, ou que vê ali o seu pai ou cuidador precisando de ajuda, precisando às vezes mais que ela, vamos dizer assim, ela se colocando nesse papel de cuidadora, de provedora emocional, de... eu não me lembro o termo direito, mas aquela pessoa que fica de mediadora entre os pais, tentando fazer com que uma mãe depressiva fique melhor, tá tentando fazer com que um pai que tem algum problema de bebida, até uma desregulação emocional, que tem até algum problema psicológico, um pai bipolar, ou um pai bipolar que nem sabe que é bipolar, que tem vários comportamentos de desregulação emocional. Então ela tá tendo que lidar com esse um monte de coisa, sentindo muita culpa, sentindo às vezes vergonha, sentindo muito amor, muita pena, culpa, achando que ela é a culpada dos problemas dos pais, se sentindo impotente, às vezes ela não consegue fazer o que ela queria, não consegue fazer o pai sorrir, às vezes com medo de fazer alguma coisa, porque o pai tem uma reação emocional muito intensa, muito agressiva. Então ela vive intensas emoções quando criança e vive para dentro, vive vive pisando em ovos, tentando fazer com que todo mundo fique bem, fique feliz e ao mesmo tempo se culpando por tudo de ruim que acontece. E o que acontece, né, por ser tão intenso? O que acaba acontecendo que a gente leva para a vida adulta? Tentamos evitar esses desconfortos emocionais, esses comportamentos às vezes de limites, de se colocar, dizer que eu não gostei disso, ou de me impor, falar que eu não posso fazer tal coisa, que isso é demais para mim. Então eu evito esses conflitos, bater de frente, e isso acaba gerando cada vez mais o autossacrifício e a subjugação, as emoções que envolvem isso, que é a raiva, se sentir submisso, se sentir privado. Então eu acabo retroalimentando esse padrão que é muito nocivo para as relações, para o trabalho, para a minha autenticidade. Então é importante que nós tenhamos muita coragem para mudar esse padrão, porque de outra forma nós vamos cultivar relações que nos destroem. E não só relações, mas comportamentos também que nos destroem. Vamos ficar vulneráveis aos outros, às pessoas dominadoras, pessoas descontroladas, pessoas que não conseguem cuidar das suas próprias emoções. Então é importante que a gente entenda essa criança que passou por tudo isso. Essas tuas vivências que foram muito marcantes, que doeram, que te fizeram mal, que fizeram tu ver o mundo dessa forma, que fizeram tu se sentir com medo de se expor, de expor as tuas necessidades emocionais, ou até de impor um limite. E a melhor forma da gente trazer esse esquema para esse momento é usar a nossa imaginação ativa. Eu queria que nesse momento tu trouxesse para a consciência uma memória do nosso momento atual, da tua vida de agora. Algum momento que tu se sentiu subjugado, obrigado a fazer alguma coisa, forçado a cuidar dos outros quando tu achava que não podia, tu se sentiu oprimido, que tu sentiu que tu não tinha voz e que tu trouxesse essa lembrança. Quem que estava com você agora? Quem que fez isso? Que relação que tu tem com essa pessoa hoje em dia? Vocês têm uma relação de dependência emocional, de dependência financeira? Como é que é essa relação que vocês têm? Como é que são essas amarras? E se tu puder trazer com muita
vivacidade, as emoções que tu sente ali. Me senti irritado, frustrado, subjugado, que eu não queria fazer isso, que parecia que é mais forte que eu precisava fazer. Essas emoções. E que a gente use essas emoções para trazer uma memória da tua infância onde tu sentiu algo similar. E eu vou dar um exemplo meu para te usar como base, mas é um exemplo mais leve. Talvez se vier uma memória mais forte para ti seja mais adequada e te traga lembranças mais importantes. Mas esses dias me foi solicitada a presença numa situação onde eu não queria estar. Que eu fosse visitar umas pessoas que não estavam dentro da meu cronograma, vamos dizer assim. E se eu fosse, eu ia ir irritada, eu ia ir sem querer estar no lugar, eu ia estar lá com raiva. E pensando nisso e trazendo uma recordação da infância, eu me lembrei que a minha mãe me levava para os médicos que ela tinha, para as consultas que ela tinha, e eu não queria ir e eu era obrigada a ir. E muitas vezes ela fazia isso sem me dizer que ela estava me levando. Ela me botava no carro, às vezes me buscava no colégio e me levava sem dizer uma palavra. Eu perguntava o que estava acontecendo, onde é que eu estava indo, que eu sabia que não era o caminho de casa e quando vi eu estava num consultório tendo que esperar numa sala de espera. Então, essas situações de hoje têm um potencial muito grande para a gente lembrar de situações que aconteceram na infância, quando a gente consegue conectar a emoção. A emoção, geralmente, na maioria das vezes, ela traz algo do passado. E quando a gente consegue trazer essa emoção, esses sentimentos que a gente teve hoje, de uma forma mais pura, vamos dizer assim, conectando com o que eu senti, com as expressões faciais das pessoas, com o que eu estava imaginando, a gente traz algo da infância para entender essas vivências que tu acabou passando. E é comum que surjam emoções intensas e a gente não precisa negar nem não gostar desse processo, mas entender o que estava acontecendo, absorver os ensinamentos que teve sobre aquilo. Às vezes a raiva que suscita essas imagens é extremamente importante nesse processo que a gente está querendo se rebelar dessas amarras. Então, se começou a surgir raiva disso tudo e de certas pessoas, isso não é negativo, é muito positivo para a gente conseguir romper com essas dependências, com esses medos que a gente tem dessas relações, com essas amarras, literalmente. E se tu ficar buscando essas imagens na infância, a gente pode traçar até uma linha de como foi se criando esse esquema de subjugação, as vivências que eu fui tendo, o que eu fui absorvendo do mundo, como é que eu fui entendendo que o mundo precisava ser, o que eu precisava estar fazendo coisas para os outros, para eles gostarem de mim, ou se eu fui retalhar, ou se eu sofri alguma punição em algum momento, que eu fui entendendo alguma situação que eu precisava fazer aquilo, senão eu ia ser rejeitada. Então, às vezes, a gente consegue até traçar ali a nossa linha de subjugação dentro da nossa própria história. Por exemplo, até a faculdade, eu não tinha voz para escolher, por exemplo, o colégio que eu queria estar. Porque lá no terceiro ano, segundo ano, eu pedi para trocar de colégio e não fui feliz ali no meu pedido. Mas quando eu fui para a faculdade, eu tive que ter um momento ali de me rebelar, porque a minha família queria que eu fizesse uma outra faculdade e eu fui fazer outra que eu sabia que eles não iam gostar e não só não gostaram, como também eu sofri um ataque por todo o meu período ali da faculdade. No dia que eu me inscrevi, no dia que eu contei, foi tenso. E depois, durante a faculdade, nos eventos familiares, eu tinha que ouvir algumas coisas que eram bem desagradáveis, descredibilizando e por aí vai. Então, esses momentos de se rebelar, se a gente não tiver o nosso posicionamento e raiva também dessa situação, é difícil, né? Porque a nossa tendência é querer ser aprovada, não sofrer retaliação, não sofrer comentários nem críticas. Então, para a nossa segunda etapa, o que eu gosto muito, que eu faço com os pacientes, é da gente fazer uma lista das situações práticas que eu percebo, que eu me subjugo, que eu me autossacrifico, para a gente fazer um comportamento diferente. Vou dar um exemplo recente meu. Eu mudei a questão de avisar os meus pacientes um dia antes para que eles possam se organizar ou desmarcar a sessão ou marcar para outro dia. Eu fiquei pensando que isso estava me gerando muita sobrecarga e também muita bagunça na minha agenda.
Eu disse, não, vou fazer segunda-feira, porque as pessoas têm que ter um mínimo de organização, porque para mim tá me gerando muitas incomodações fazer isso. Então eu tava ali me subjugando a uma situação, vivendo uma vida, uma rotina bagunçada, porque eu não tava conseguindo me colocar, vamos dizer assim. Eu sempre cedo o meu lugar para alguém. Vou pegar uma coisa bem nada a ver. Sempre cedo o meu lugar. Às vezes era um lugar até que eu queria, mas eu cedo porque eu sei que tem alguém que quer mais aquele lugar. Eu sempre cedo o meu pedaço do que eu mais queria, eu sempre cedo, acaba dando para outras pessoas. Bom, em algum momento eu vou querer sim bater de frente com alguém e nem que seja dividir aquele pedaço, mas eu vou pegar um pedacinho para mim sim. Ah, se alguém me pede dinheiro, eu não consigo dizer não. Então, vou ter que colocar limites, porque tá me prejudicando. Não só tá me prejudicando, como eu também preciso exercitar o não. Então, também seria ali um comportamento para colocar. Ou eu também não consigo dizer não para solicitações que impactam a minha vida. E não, eu vou ter que colocar dentro de um cronograma. Por exemplo, a pessoa me pediu uma ajuda. Olha, nesse momento, eu não posso parar minha vida, mas dia tal eu posso, a gente pode marcar e fazer esse compromisso, mas agora eu não vou parar tudo para fazer isso. A gente coloca um empecilho, né, não para nos tornarmos egoístas e pessoas individualistas, mas que a gente coloque as coisas no devido lugar. Às vezes pode ser que tu queira tirar um dia para ti, fazer coisas que tu gosta, e isso pode ser difícil porque tirar um dia para si dentro de um contexto de subjugação nem sempre é fácil. Colocar limites em como as pessoas falam com a gente. Ah, não gostei desse tom, eu não gostei desse jeito que tu veio me cobrar essa situação. Isso é um posicionamento. Quem tem subjugação e autossacrifício é muito difícil que consiga impor esse limite. Mas é um momento ali, a gente tá fazendo como se fosse um comportamento ali de mais leve para o mais difícil. Pode ser que esteja ali no teu nível 5 e que um dia tu vai se sentir muito confortável para fazer isso. Ah, me sinto sobrecarregada no trabalho porque eu tô fazendo mais que deveria. Então eu vou ter que chamar uma pessoa que eu acho que deveria estar fazendo e cobrar mais ela, porque senão eu vou ficar sobrecarregada. Chamar as pessoas que deveriam estar fazendo e fazer, elas fazerem, porque sempre um fica mais sobrecarregado. Ah, vou ter que comunicar para alguém que eu não gostei do jeito que a pessoa me tratou na frente de alguém. Bem interessante fazer isso. E também, além de ser muito desconfortável passar por essa situação, é desconfortável ter que falar para alguém que tu ficou vulnerável, né? Poxa, não gostei porque eu fiquei envergonhado, não precisava, ou acho que não cabe fazer isso na frente dos outros. É dois momentos vulneráveis que a gente precisa ter, mas que é importantíssimo para a gente impor limites e respeito. E na nossa outra etapa, a gente vai começar a se apropriar das nossas próprias vontades e desejos. A gente também faz isso lá na busca de aprovação, mas aqui também é importante fazer porque a pessoa que tem o esquema de subjugação e autossacrifício é muito do não sei, tanto faz. E isso faz com que tu não te permita conhecer as coisas que tu gosta. E nesse momento é importante que tu saiba que talvez tu não saiba o que tu gosta, mas que a gente precisa descobrir. Que tipo de filme eu gosto? Não sei, eu preciso descobrir. E me sentir livre para dizer, eu gosto de romance, nem que as pessoas não gostem. Eu gosto de filme com mais adrenalina, de ficção científica. Eu gosto de ler livros, não gosto muito de ler livros técnicos, eu gosto de ler romances. Ou eu não gosto de ler, nem que seja isso, tá? Ou se tu tem um desejo, eu gostaria de começar a ler, porque eu gostaria de gostar de ler. É um caminho, porque nesse momento a gente está buscando as coisas que tu gosta, que provavelmente tu não sabe, e que tu vai ter que parar um tempo para pensar e formar essa ideia. Que tipo de comida que eu gosto? Qual a comida que eu mais gosto? Qual o sabor de pizza que eu mais gosto? E falar, parar com esse tanto faz, por mim tudo bem, e dizer, olha, podem pedir o que vocês quiserem, mas peçam a de calabresa, por favor, é o que eu gosto. Ou peçam alguma coisa que tenha calabresa, é o que eu gosto. Não vai doer. E isso vai te empoderar um pouco do que tu gosta, dos teus desejos. Não é errado ter desejos, não é errado gostar de um tipo de música. A gente não precisa só ouvir o que os outros gostam. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de impor essa vontade, achando que vão ter que se responsabilizar
pelas outras pessoas gostarem ou não da situação. Mas se a outra pessoa fica muito confortável em pedir o sabor dela, mesmo que outras pessoas não gostem, ou que ela paga o preço, por que que tu não pode fazer isso? Por que que tu não pode relaxar? E se as outras pessoas disserem, poxa, eu não gostei. Bah, gente, realmente, né, a gente tem gosto diferente, porque eu amo essa pizza. Eu não sei como é que vocês não gostam. Ou eu amo essa música. Eu não sei como é que vocês não gostam, mas enfim, né, cada pessoa é cada pessoa. Porque quando a gente busca a nossa autenticidade, a gente vai atrair pessoas que gostam mais das mesmas coisas, até parceiros que vão achar muito legal a tua autenticidade, ou o teu gosto musical, o teu jeito de se expressar, o teu jeito de sorrir. Então, quando a gente vai por esse caminho mais da autenticidade, primeiro a gente tem que parar e buscar que tipo de coisas que eu gosto, que eu tenho afinidade, que me fazem brilhar os olhos, para que eu tenha algo para contar para o outro. Até é interessante, né, quando a gente é um pouco diferente. Quando a pessoa, eu sou de humanas e a outra pessoa é mais de exatas, e elas se comunicam e conseguem encontrar algo maior do que as polaridades que elas estão acostumadas. Quando tu tem algum conteúdo que tu adora e as pessoas veem o brilho nos teus olhos ao falar desse conteúdo, é diferente. Por isso que a gente gosta. Eu adoro tocar teclado, gosto de tais músicas e tal. E aí a pessoa vê o brilho no teu olho, ela se encanta. Não é nem pela coisa que ela, eu também gosto de piano. Não é isso. Ela se encanta porque tu é apaixonado pelo conteúdo. Eu, por exemplo, sou apaixonada por psicologia e filosofia. Se eu for falar pra vocês aqui, ó, eu já me emociono porque eu amo as duas. Hoje eu até acredito que a filosofia eu amo mais, tá? A psicologia, ela me libertou de muitas amarras. E é por isso que eu tenho essa responsabilidade de falar sobre a psicologia. Amo a minha profissão, amo o que eu consigo fazer pelas pessoas com o que aconteceu comigo. E a filosofia, ela tá atrás da psicologia. Eu digo assim, que ela veio antes e ela nos coloca em conexão com ideias iluminadas. Então eu amo. Então se eu for falar para vocês, talvez se alguém estiver aqui na minha frente, ela vai sentir essa energia. Isso é magnético, isso te torna uma pessoa única, linda e autêntica. Mesmo que tu esteja num ambiente onde as pessoas têm convicções fortes, se tu puder só um pouquinho colocar a tua opinião, de início vai ser ótimo. Mas o interessante é que tu consiga bancar as tuas opiniões e que isso não se torne um conflito com as outras pessoas, mas se torne um tempero. E aí depois a gente vai para a etapa de ver o que eu faço pelos outros e o que as pessoas fazem por mim. É naturalzíssimo, né? Que as pessoas com esquema de autossacrifício e subjugação façam muitas coisas pelos outros e os outros pouco por ela, que é o cerne, né? De dar muito e não receber e não se sentir nem merecedor quando as pessoas fazem coisas para nós. E trazendo um aspecto até das relações, quando as pessoas conseguem ser boas comigo, elas também ficam felizes com isso. Então a gente não tá só precisando de algo, mas eu também consigo contribuir com alguém se ela se sentir feliz em ser boa comigo. Se ela se sentir feliz em me receber na casa dela, em me proporcionar um café legal, me proporcionar às vezes alguma carona, me proporcionar algum conhecimento, isso faz ela se sentir bem. E não tem nada de errado nisso. Então, às vezes a gente vive numa ilusão de que não podemos incomodar, de que não podemos gerar nenhum desconforto, mas isso não está nas relações verdadeiras, isso não se conecta com relações verdadeiras. Nós vivemos aquela troca gostosa de fazer algo bonito e o outro também fazer algo genuíno, de coração, fazer algo por mim. Então é natural que se tu fizer essa lista, até com a pessoa que tu mora, tu vai estar fazendo bastante pela pessoa e a pessoa às vezes faz alguma coisa impactante, mas na prática ela não se preocupa tanto contigo, com as tuas necessidades emocionais. Tu, né, tá ali, a gente pode até dizer assim, se preocupando se ela comeu, se ela não comeu, se ela tá com fome, se ela vai passar fome, se ela dormiu o suficiente para o trabalho, se ela conseguiu dormir, se vai incomodar, se não vai. E aquela pessoa, ela não tem o mesmo cuidado. Ela pode fazer alguma coisa da relação ali por vocês, mas no dia a dia, na rotina, às vezes não é o mesmo cuidado.
algo que aparece, né, muito frequente em relacionamentos de homem e mulher, que às vezes o homem ele financia bastante as coisas, né? Ele paga as coisas em casa, mas muitas coisas da casa ele não se apropria ou do próprio cuidado, né? Então ele faz algo ali realmente significativo, mas o diário, o cuidado, a preocupação com o afeto, com a necessidade emocional, às vezes é deixada de lado. E não vamos culpar só essa pessoa, mas a pessoa que tem o esquema de subjugação e autossacrifício, ela não cobra. E não é o cobrar, tipo, tu tem que fazer isso. Ela nunca encontrou necessidade nisso, ela não vê problema em isso não acontecer e ela se acostuma. No nosso outro passo, a gente tem que parar de ter comportamento passivo-agressivo. É muito natural que seja uma tendência mais forte que você, do que tu consiga controlar. Eu não tenho cara para te dizer que eu tô com raiva que tu não faz as coisas, mas eu me atraso para as coisas importantes para ti. Eu faço alguma coisa ali que eu não vou dizer que é porque eu tô braba, mas acontece ali, eu causo algum dano por causa disso. E aí isso faz não só uma confusão na relação, como também para você que tá fazendo isso, porque tu não tem muita clareza do que tu tá sentindo, tu tem vergonha de expor, mas tu também não quer que se esqueça. E aquilo impacta a relação, aquilo mancha a relação. Fica algo que vocês não sabem o que está acontecendo e fica ali uma meleca ali no meio. Algo estranho. Tem algo estranho entre a gente, não sei o que é. Aí daqui a pouco aparece ali uma fala mais agressiva e tal. Tu não tá entendendo, mas o que tá acontecendo? A pessoa não é clara porque ela tem vergonha de falar, né? Tu tem vergonha de falar? Não fala. E as pessoas não são claras. E de repente tu tá perdido. Tu acha que tu tá braba realmente, sei lá, por qualquer outra coisa, mas tu esqueceu o que foi ali o cerne. E aí, quando a gente fala de relações, é importante a clareza, porque a clareza, as relações elas são abstratas. Elas têm significados um para outro. Então, quanto mais claro nós formos, a gente acaba crescendo e evoluindo. Mas quando a gente fica preso no orgulho, a gente quer se fazer de vítima, a gente acaba falando coisas na intenção de provocar uma coisa, em vez da gente dizer a nossa intenção verdadeira, eu preciso disso, tô te falando por causa disso. Tá, não, a gente faz ali toda uma história, um contexto e não diz. E aquela pessoa fica supondo, ou às vezes nem supõe. Ela tá mais envolvida com os seus próprios pensamentos que ela não tem tempo ali de ficar pensando no que tu tá querendo dizer. E quando nós formos nos comportar, é comum esquecermos o porquê que a gente tá colocando os limites, querendo ser mais claros, querendo bater de frente, porque é um padrão velho, né? Coisinha velha que a gente tem ali, um medo de fazer, um deixa pra lá, não quero criar briga, pra que isso? Se eu já esqueci, pra que, né? Já tá tão no passado, pra que fazer? E isso vai se repetir 20 vezes se tu não fizer nada. Vai se repetir, vai voltar. Até trouxe aqui, vou trazer um aspecto da terapia, que muitas vezes a gente pega algo do paciente e não lida com aquilo. E se aquilo for importante, vai voltar. E aquilo quando voltar, a gente vai lembrar. A gente sempre pensa, a gente vai lembrar que a gente não trabalhou aquilo quando deveria ter sido trabalhado. Então, essa questão de tu se posicionar vai voltar. E isso que tu tá pensando, eu não vou falar porque vai causar mais problema, porque já passou, porque vai voltar. E tu vai ter que cair 20 vezes para conseguir evoluir nessa tua vida. Uma coisa também que é bastante interessante a gente pontuar, que a pessoa que tem a subjugação, ela vai se colocar ali para falar com alguém e ela não usa o eu. Ela diz, olha, as pessoas que ignoram as outras, elas são muito mal educadas. Eu me senti ofendida porque você me ignorou. Já vem uma reação. Eu sei que tu tá pensando, meu Deus, eu vou falar isso, vai vir né, a pessoa fica na defensiva. Mas, gente, ela tem liberdade total para falar isso na tua cara. E tu não tem, tu não consegue, tu não pode. Claro que a gente pode podar as coisas que a gente fala, falar de uma maneira mais bonita, né, trazer uma embalagem melhor para a comunicação da gente. Mas tem vezes que ser claro é dizer isso.
eu me senti ofendida com isso, eu me senti machucada, eu me machuquei com esses teus comentários e doeu. Da mesma forma que eu sei que tu tá ofendido, eu me ofendi também. E talvez eu tenha tido um comportamento que te ofendeu, peço desculpas, mas eu também preciso de desculpas. E aí vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Então nós temos várias missões, né? Quando a gente colocou a nossa lista de coisas que acontecem na prática, nós temos várias missões. E a gente não precisa ter muita pressa, mas também nem, né, muita moleza. O interessante é a gente sempre conseguir se colocar, fazer uma semana ali colocando em prática, na outra já colocar outra em prática, na outra colocar outra em prática e ir tomando, né, esse posicionamento. Uma prática que eu fiz quando eu estava lidando com esse esquema era que eu tinha sido, era que eu tinha virado vegetariana naquela época, hoje não sou mais, mas naquela época eu quis virar e eu sabia que seria muito estranho para minha família. E a primeira pessoa que ia gerar um impacto, né, uma retaliação seria meu pai. Então eu falei para ele, mas para quê? Que besteira, que ridículo, não sei o quê. E eu disse, ok, vou continuar. E aí depois teve os eventos familiares, eu tinha que levar minha própria comida, fazer minha própria comida, ai que chata, ai que não sei o que, ah, eu sou chata mesmo, sabe, gente? Eu invento cada coisa, né? Mas eu sou chata. Então comam as coisas de vocês, fiquem felizes que eu não vou comer as coisas de vocês, mas não comam as minhas, né? Mas é assim, no início a gente vai causar, porque as pessoas não estão acostumadas, né, com nós trazendo algo diferente, né, causando. Seria muito interessante que a gente se afastasse dessas pessoas que são mais egoístas, que têm esse individualismo, que não nos escutam, que não querem mudar, porque quando a gente toma consciência desse esquema, é natural que algumas pessoas estejam mal acostumadas. E quando a gente vai expondo, quando a gente vai tentando algo diferente, muitas pessoas abraçam. Não, eu quero mudar, realmente eu vejo que isso é importante para ti. E a gente vai modelando um novo relacionamento. Mas tem pessoas que não. Então, nessas pessoas, é interessante que a gente se afaste. E, obviamente, nós não queremos que, nós psicólogos não queremos que as pessoas terminem suas relações, mas as relações tóxicas que empacam a tua vida, que não são de soma, sim, talvez é interessante que a gente crie uma distância segura. Eu sei que algumas pessoas podem ficar chocadas, mas, né, a longo prazo o dano às vezes não se sustenta. E uma orientação para quem vai começar a enfrentar isso é que as pessoas vão reagir. É importante que tu fique calmo. Não aumenta o teu tom de voz. Seja claro, não volta atrás. Diz que tu tá experimentando algo novo, sei lá, que é importante para ti isso e que tu entende a opinião da pessoa, mas não aumenta o teu tom de voz, não rebate, não compra essa briga. Entra por aqui, sai por ali. É o teu momento de construir algo diferente. As pessoas vão gritar, vão falar, vão te xingar, vão usar assim coisas às vezes pesadas para te atingir. Mas se mantém calmo, porque quando a gente aumenta o nosso tom de voz, a gente acaba perdendo a razão, entrando ali num conflito que não tem necessidade e também não está de acordo ali com o que a gente vem propondo, que é nos mantermos mais numa linha de equilíbrio, né, trazendo o que é importante na nossa bagagem e avançando. A gente não precisa racionalizar essa necessidade de agradar os outros. A gente não precisa ficar pensando, por quê, da onde tirei isso, tarará. A gente precisa agir. E pode ser por coisas pequenas, nem que seja falar, ao invés de tanto faz, eu quero isso. Nem que tu não queira. Eu trouxe o exemplo da calabresa porque eu me lembro que quando eu tava enfrentando isso, me perguntaram assim, que pizza tu quer? Qual o sabor que tu quer? Eu falei, calabresa. E eu nem gosto muito de calabresa. Até gosto, né? Mas engorda e tudo mais. Eu prefiro talvez algo mais leve. Mas eu me lembro que eu falei calabresa e eu disse, agora eu não volto atrás. Eu quero manter, fazer essa postura. Para mim é importante manter essa postura. Não é sobre a calabresa, né? É sobre a minha postura que eu tô criando. É importante que tu avalie as tuas relações anteriores, que provavelmente teve pessoas mais dominadoras, até amigos de infância. Provavelmente eram pessoas mais dominadoras que te escolheram como amigo, não tu escolheu, mas que a pessoa foi ali, te achou, tu tava ali bem bela, né? A pessoa se aproximou. Analise essas relações de relacionamentos, obviamente. Busca, né, esse padrão para que a gente pense que a gente quer se aproximar de pessoas que chegam e se preocupem em ouvir as nossas necessidades, que estão abertos à mudança, que realmente
valorizam as nossas opiniões, que nos escutam, que se preocupam que se a gente acordou bem, se a gente está alimentado, se a gente dormiu e está de bom humor, que escute realmente. E talvez o que eu vou falar aqui pode soar um pouco estranho, mas no trabalho seja mais agressivo. Seja mais agressivo, aceita o crédito, busca as coisas com ambição, provoque em ti essa vontade de querer se conhecer, conhecer o teu potencial, querer se expor, querer viver algo que tu nunca viveu, porque tu sempre quis viver na sombra, mas tu tinha potencial para estar em evidência. E eu sei que essa palavra pode ter até te dado um ciricutico, mas seja mais agressivo no trabalho, que oportunidades virão, coisas boas vão vir. A gente não precisa viver nessa sombra e nem a exposição precisa ser ruim. A gente pode manejar muito bem essas coisas com humildade, com caráter, com bom ânimo. A gente não precisa viver uma subjugação no trabalho e nem viver uma amarra no trabalho. Então, muita coragem para viver tudo isso, tá? Pensa sempre nos danos que isso tem te causado e nas coisas que tu ganha com isso inconscientemente, vamos dizer assim, não é inconscientemente, mas esses ganhos que tu não aguenta mais se contentar com isso. Ai, eu prefiro não incomodar. Ai, eu não quero criar conflito. Eu ganho a aprovação de todo mundo. Eu evito a rejeição. Para de se apegar nisso, gente. Meu Deus, você tá vivendo tu é uma marionete na mão das pessoas que não se conhece, que não tem graça, que vive pisando em ovos com as outras pessoas, porque tu tá se contentando em colocar na balança e achar que o teu maior ganho tá valendo a pena, que são essas coisas. E tu sabe que tu entende isso como um ganho. E conscientemente tu acha que isso não é um ganho. Mas tu sabe internamente que quando tá acontecendo alguma coisa, eu prefiro evitar o conflito. Isso já é muito autoaliviador para mim. Isso já é, poxa, tira algo do meu colo. Só que como a gente tá num processo de se rebelar contra tudo isso, a gente tem que aumentar os nossos ganhos dessa confrontação. Eu vou ganhar mais autenticidade, as pessoas vão me respeitar, vou parar de engolir sapo, vou conhecer quem eu sou, vai me surgir oportunidade de emprego que eu nunca imaginei na minha vida, vai me surgir pessoas muito, muito surpreendentes. Eu vou ser valorizado. Eu vou parar de, sabe, de ser um para-choque ali. Então, pessoal, chegamos ao fim desse vídeo. É importante que a gente realmente coloque em prática as coisas. Eu sou a prova viva de quem viveu intensamente a mudança, quem levou a sério, quem praticou. E eu tenho inúmeros exemplos de coisas que eu fiz buscando essa mudança e até hoje, às vezes eu preciso lembrar que eu tô nesse processo, porque são tantas amarras a vida toda que é natural às vezes que a gente volte para um contexto familiar e isso acaba acontecendo, ou no momento que a gente está mais fragilizado, a gente acaba recorrendo aos padrões antigos. Então é um processo de autovigilância, de automonitoramento que vai perdurar. E só quando a gente consegue romper isso que as coisas dão certo na nossa vida. A gente vai pro próximo nível, senão você vai sempre ficar no mesmo nível, não vai acessar mais nada diferente, vai conviver com os mesmos problemas, mesmas cunhas, mesmas prisões e não vai conseguir ir pro próximo nível. Então, um beijo e até o nosso próximo vídeo.